Olá, boa noite, seja bem-vindo. Eu sou Marcelo Dias e este é o De Olho no Clima. Aqui você fica por dentro das notícias climáticas e como elas podem interferir nas culturas agrícolas. Participe aí do nosso programa. Mande para cá a sua sugestão, mande sua pergunta. Quer saber como é que vai ficar o clima aí na sua região? É só mandar para a gente aí a sua pergunta, que o nosso diretor aí do Instituto Nacional de Meteorologia, o Francisco de Assis, o nosso meteorologista, vai responder daqui a pouco ao vivo para você, hein? Participe aí, nossos amigos produtores de todo o Brasil. É só mandar aí a pergunta para o telefone que aparece no seu vídeo. 11 93700 7883, 11 93700 7883. E a gente começa o programa falando sobre o frio que está cada vez mais intenso no sul do país. No Rio Grande do Sul, a previsão é de que a neve, como vocês vão ver agora, na reportagem do Tiziano Kessler. Veja só. As pedras de gelo deixaram o chão branquinho. A chegada da frente fria causou chuva e temporais no Rio Grande do Sul. Caiu granizo no norte do estado. Em Getúlio Vargas, as pedras danificaram cerca de 300 casas. Em Tramandaí, no litoral norte, um raio atingiu uma casa e danificou o imóvel. Por sorte, ninguém se feriu. Depois dos temporais, o frio começou a aumentar. Na Serra Gaúcha, céu fechado, muita neblina e os termômetros com marcas cada vez mais baixas ao longo do dia. Agora meio-dia e a neblina predominando. Tudo fechado, a visibilidade muito baixa, alguns metros apenas, o Cristiano Mello vai nos mostrar, a gente já não consegue visualizar em função da cerração aqui em São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha. Além disso, a gente tem uma chuvinha fraca, persistente, de vez em quando também acaba soprando um vento um pouco mais forte, e isso reduz muito a sensação térmica, aumenta a sensação de frio. E isso é só o começo, as temperaturas começaram a despencar e devem continuar caindo aí nas próximas horas e nos próximos dias. E esse frio e a possibilidade de neve estão atraindo muitos turistas que querem ver o fenômeno pela primeira vez aqui na Serra do Rio Grande do Sul. A Cristina e o Emerson vieram em busca do frio e da neve. A gente está com a expectativa de ver neve aqui em cima agora. A gente vai a Cambará, São José dos Ausentes e talvez até São Joaquim, Santa Catarina. As temperaturas negativas ainda não haviam chegado, mas era difícil enfrentar a sensação térmica de 4 graus. A gente está bem agasalhado, temos bastante roupa de inverno e acho que frio a gente não vai chegar a passar. Os meteorologistas apontam para a possibilidade de sensação térmica de até 25 graus abaixo de zero nos pontos mais altos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O frio mais intenso e chance maior de neve estão previstos para o período entre quarta e quinta-feira. Também há previsão de geadas generalizadas no sul e em parte do sudeste e do centro-oeste do país. Alerta para a agricultura. As últimas ondas de frio e geadas já causaram prejuízos a produtores de milho do Paraná e do Mato Grosso do Sul e de café no sul de Minas Gerais. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, as principais preocupações são com as pastagens, os animais e a produção de hortaliças. O Regis está atento porque já teve prejuízos com as geadas da semana passada. Uso o plástico preto em cima dos canteiros justamente para absorver a maior quantidade possível de calor do solo. Olha, a Cissa Kramer tem mais detalhes sobre a preocupação aí dos produtores gaúchos em relação à possibilidade de neve e a geada constante aí das manhãs. E a temperatura vai cair, né? Essa previsão dos meteorologistas. E aí a gente olhando para a produção rural aqui do Rio Grande do Sul, claro, a gente tem uma condição diferente. É importante ressaltar para os nossos assinantes que nos assistem em outras regiões mais quentes do país, a gente tem um inverno rigoroso. Claro, essa massa, ela vai ser uma massa mais intensa, com temperatura que pode chegar de sensação térmica a menos 25, mas temperatura de menos 10. E, claro, traz sim prejuízos, né? Prejuízos para a produção de frutas, que não resistem a uma temperatura tão negativa como essa. Normalmente, quando ainda não está, o pomar ainda não está com fruto, consegue resistir até menos 2, né? Não menos 10. O fruto com 0 grau ainda consegue resistir, mas tem também a condição dos animais, né? A gente tem aqui raças europeias que estão acostumadas, né? Tem essa tendência já
do inverno mais rigoroso, né? Mas o animal tem que estar em boa condição sanitária e principalmente tem que estar bem nutrido. E aí entra, claro, uma preocupação, né, pelo acréscimo aí de ração animal, né? Então tem também essa questão para o produtor de ter que aumentar o alimento dos animais. E tem também a questão do abrigo, né? Muitos animais não podem ficar expostos a essa temperatura de -10 ou de uma sensação térmica mais baixa. Então precisa levar ali para uma coxilha, como diz aqui no Rio Grande do Sul, ou para uma área de mata, uma área mais abrigada, ou quem sabe os mais novinhos, aí a gente está na época agora dos ovinos, aí tem muito cordeiro nascendo no Rio Grande do Sul, esses tem que levar para um galpão, tem que abrigar, então tem que ter uma movimentação, sim, dos produtores. A gente segue acompanhando, então, aqui, por enquanto, o Rio Grande do Sul, a safra de inverno, o trigo, a canola, a aveia, ainda não há previsão de prejuízo. É situação bem complicada por lá, né? Que frio! Mas quem está aqui conosco para trazer os detalhes da previsão do tempo é o nosso meteorologista do IMET, Francisco de Assis. Francisco, boa noite, seja bem-vindo. Olha, lá no Rio Grande do Sul, como você já nos adiantou, tudo isso ia acontecer, mas a preocupação maior é dos produtores, né? Tanto da pecuária quanto da agricultura, né? O que a gente pode esperar ainda por decorrer da semana? Boa noite, Marcelo. Boa noite, ouvintes de Olho no Clima. Realmente a massa de ar frio, como a gente tem falado, né, de forte intensidade, vai ter uma abrangência grande, pegando praticamente toda a região sul do Brasil, com temperaturas baixas, temperaturas abaixo de zero em grande parte da região sul do Brasil. Isso é uma situação difícil porque a temperatura baixa em torno de 0 grau ou de 1 grau abaixo de 0 grau, então forma-se muita geada, né? Então há condição de formação de muita geada. Para essa quarta-feira, final do dia, até a quinta-feira pela manhã, a gente tem aí a previsão de queda de neve ali na Serra Gaúcha, na Serra Catarinense, né? Devendo cair realmente neve nessas regiões, porque o vento está jogando muita umidade do oceano, pegando exatamente na lado da serra, com temperaturas baixas, favorece aí a queda de neve. Segundo ponto, a gente vai ter a semana toda aí com temperaturas baixas, né? Porque a massa de ar frio ela é intensa, ela é uma abrangência grande, né? Algo aí de uns 4.000 quilômetros de extensão, Marcelo, vai do norte até o sul. E aí ela demora, geralmente essa massa de ar frio demora algo de uma semana para sair. Então a gente vai ter a semana aí da quarta-feira agora, dessa quarta-feira até o sábado, com condições de geada na região sul do Brasil, né? Esse mapa aí é a área onde deve cair neve, né? Previsão de neve nessa área aí entre a nordeste do Rio Grande do Sul e a parte sudeste das serras de Gaúcha e Catarinense, com condições de queda de neve. E depois aí a gente tem condições aí também, Marcelo, por exemplo, a temperatura mais baixa que deu nesse ano lá na Serra Gaúcha e Catarinense foi São Joaquim, menos 4,1 graus, né, nas estações meteorológicas da rede do Brasil do IMET. E lá em General Carneiro foi menos 7,9 graus no sul do Paraná. A previsão é que esse ar frio aí vai causar um frio mais baixo do que esse, né? Com temperatura mais baixa que essa, então chegar em torno de menos 7 graus em São Joaquim e repetir novamente menos 8 graus lá em General Carneiro, no sul do Paraná. Porém, esse ar frio também está invadindo também pela região sudeste e vai trazer muita condição de geada também para muitas áreas do estado de São Paulo, né? Temperatura chegar em torno de 2, 3 graus em São Paulo na quinta-feira. Então a gente tem aí esse domínio desse ar frio todo aí para esses dias. A chuva ainda para amanhã ainda persiste ali também no Paraná. A gente vai ter chuva ainda no Paraná e alguma chuva, né? E a chuva chegando em São Paulo, chegando no sudeste de Minas, na região do Café, e vai chegar também no Rio de Janeiro, a chuva também. A notícia mais ou menos boa é que essa chuva está chegando ali na região do Café, do sudeste de Minas Gerais. Volta a você aí, Marcelo. E bom, né, Francisco? E já que você está falando sobre o café, a gente sabe que os produtores, os cafeicultores lá do sul de Minas e de São Paulo, eles estão bem agoniados aí com a situação que a geada já trouxe prejuízos. O repórter Leandro de Souza tem mais detalhes para a gente. Vamos conferir. Os analistas, está todo mundo de olho na friaca que está chegando lá no sul do Brasil e que promete avançar o país adentro. Na semana passada, a cotação da saca de 60 quilos do café já registrava aí
R$ 1.028, ou seja, um preço recorde, resultado das geadas que já haviam caído lá na última semana do mês de junho e que já haviam afetado a produção de café, principalmente no sul de Minas e algumas regiões do estado de São Paulo e também lá no sul do Paraná. O fato é que as lavouras, neste momento, elas já estão aí com 70% colhidas e, portanto, os analistas entendem que ela ainda não será tão afetada. O problema é para a produção do próximo ano. Eu conversei agora há pouco com o Maciel Silva, ele que é coordenador de produção agrícola da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, e ele me dizia que em algumas regiões os produtores relatavam que não viam um frio tão intenso e uma geada também tão forte há 27 anos. E pior que isso, regiões que ficam muito alto, que estariam livres da geada, foram afetadas e a expectativa é de que haja uma quebra específica aí da produção lá no sul de Minas Gerais, mas também em outras regiões do estado de São Paulo. E, portanto, o mercado começa a ficar de olho aí na quebra de produção aqui no Brasil, porque já havia a expectativa da queda de produção em função da bienalidade desse tipo de produção, quer dizer, um ano produz bem, o outro não produz tanto. E como a expectativa é de que a próxima safra é que seja afetada, aí então começa toda a especulação em relação aí à oferta que se terá no ano que vem. Uma queda de oferta, naturalmente, vai acabar afetando os preços da commodity no mercado internacional. E não há como não dizer que ela não será repassada para o consumidor final. O que o analista, o Maciel Silva, acabou colocando é que o repasse deste aumento de produção e desta queda aí, né, que vai ter em relação aos preços do produto, eles não poderão ser repassados exatamente porque não há margem para isso. Portanto, o produtor ele vai ter que internalizar esse aumento de custos, esta queda de produção, o aumento de preço, que não necessariamente significa mais dinheiro no bolso do produtor. Tudo isso está deixando o mercado bastante preocupado. Aliás, os produtores já estão muito preocupados, conforme o Leandro colocou aí. Olha, o zoneamento agrícola indica melhores épocas para o plantio do maracujá. Para a elaboração do ZAC, foram considerados a disponibilidade hídrica para a cultura, a elaboração aí da ocorrência de geadas e a ocorrência também de temperaturas muito elevadas no período de florescimento. Para explicar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Fernando Macena, pesquisador da Embrapa Cerrados. Fernando, seja bem-vindo aqui ao De Olho no Clima e eu já te pergunto aí, na última semana, que já foi publicado o zoneamento agrícola, né, do risco climático para a cultura do maracujá, pelo Ministério da Agricultura, o que isso pode resultar aí dos estudos para a indicação de melhores épocas para o plantio? Boa noite, Marcelo. Como a gente tem visto nas reportagens anteriores, né, o Brasil é um país continental de uma variabilidade climática imensa, e esse trabalho do zoneamento agrícola de risco climático que é uma ferramenta de apoio à política pública, né, do crédito rural, do custeio agrícola. E esse estudo ele busca orientar exatamente as melhores épocas de plantio desse cultivo do maracujá em todo o Brasil, né? Ele considera exatamente a oferta climática, qual é os períodos onde a oferta climática não prejudica essa produção de maracujá, a temperatura elevada também, que é um fator preponderante quando o maracujá floresce. Essa temperatura elevada pode prejudicar a formação dos frutos e o abortamento das flores, né? E a geada, né? Nós estamos aqui, por exemplo, Santa Catarina, né? A região sul como um todo, o estudo não recomenda o plantio no mês de julho, né? Que é o que nós estamos vendo agora. Então, é um estudo importante e vem a calhar com essas reportagens todas que nós vimos anteriormente. Então, ele busca exatamente indicar para o produtor, para os técnicos, qual a melhor data, o melhor solo, né? E nós temos uma coisa inovadora esse ano no maracujá. O Brasil produz maracujá de norte a sul. Então, você tem os mais diversos climas. A Embrapa Cerrados desenvolveu uma tecnologia super importante,
que é do mudão, né? Que são mudas grandes. Você leva já mudas com mais de 1 metro para o campo, e essas mudas, elas resistem a intempéries tem mais resistência para enfrentar chuvas fortes, temperaturas mais elevadas. Então, essa tecnologia favorece ao produtor escolher a melhor época de plantio, e isso é muito importante exatamente para que não aconteça perdas significativas, que os produtores tenham um retorno econômico dos seus investimentos, que a agricultura hoje ela é difícil, né? E é cara, né? Principalmente o cultivo do maracujá, o investimento é muito alto. É isso aí, Fernando, como você falou, né, dicas importantíssimas, é importante aí ter bastante planejamento e gestão. Quero agradecer muito a sua participação e essas dicas para os produtores aqui no De Olho no Clima, e até uma próxima oportunidade aqui no programa também. Estamos sempre às ordens, Marcelo. Muito obrigado, Francisco. Conforme você pôde observar, então a gente tem que prestar bastante atenção na hora de poder planejar e executar aí o plantio também, né? Francisco, obrigado pela sua participação aqui no programa e até amanhã. Isso aí é o meu amigo Macena, viu, Marcelo? Gente muito boa, já trabalhei com ele aí muito tempo também sobre zoneamento agrícola. No momento agora, Marcelo, em Porto Alegre está 10 graus, São José dos Ausentes está 3 graus, e São Joaquim está 3 graus agora no momento, né? Uma boa noite para todos aí, uma ótima quarta-feira para todos os ouvintes. Boa noite, obrigado aí para todos também que participaram do programa, e você continue ligado aqui no canal AgroMais. Em seguida, a gente tem o Jornal da Band, a grife da notícia brasileira, e logo mais às 8h30 da noite, o AgroNoite te espera. Até lá, tchau, tchau.